na parte de quarta-feira: mande-a embora. Os discípulos suplicaram: mande esta mulher embora. Insensibilidade dos discípulos, frieza. Será que hoje existe insensibilidade? Quando nós estamos dentro de uma igreja, ali não estão somente pessoas que estão financeiramente bem ou fisicamente bem. Ali dentro da igreja, uma igreja lotada, existem pessoas que estão passando necessidades, sem dinheiro, sem comida. Ali existem pessoas que estão sentindo dor por doenças que elas têm. E como nós agimos? Somos sensíveis ou insensíveis? Quando termina o culto, nós saímos de fininho? Nós fugimos logo, entramos no carro e vamos para casa, sem querer saber dos necessitados, das visitas que não têm onde comer? Queridos, qual é a nossa sensibilidade para com as necessidades? Na época de Cristo, o que é que impedia os israelitas de levar a esperança do Messias às cidades como Tiro e Sidom? O nacionalismo e o preconceito cegaram o povo para as oportunidades de olhar para os seus semelhantes que ansiavam pela esperança predita nas profecias do primeiro advento de Cristo. Hoje ainda nas cidades há muitos grupos com os quais Jesus quer que o seu povo compartilhe a bendita esperança do segundo advento. Quando a Leila e eu fomos trazidos por Deus para esta região onde moramos, é uma região sem a presença adventista. A igreja adventista mais próxima está a 120 quilômetros. Então, queridos, nós estamos entendendo por que Deus nos trouxe para uma região onde a carência é muito grande. Carência de Bíblia, carência de salvação, carência de saúde, pessoas enfermas. Queridos, nós temos muitos desafios, muito trabalho. Nós temos muitas casas para visitar e estamos visitando, muitos enfermos pelos quais orar e nós estamos orando. Nós temos muitas pessoas pedindo Bíblias e nós estamos distribuindo Bíblias. Queridos, vários deles já estão falando em batismo. Não falamos ainda sobre o batismo, mas as pessoas já estão perguntando sobre o batismo. Queridos, Deus nos leva para o lugar onde Ele quer. É Ele que determina para onde você deve ir como missionário. Não é escolher um lugar, uma zona de conforto, como ao redor dos grandes colégios adventistas, ao redor das grandes instituições adventistas, onde os adventistas existem aos milhares, onde os pastores aposentados existem às centenas. Não é para ali. O desafio de Deus é para regiões distantes, onde você vai fazer diferença na vida das pessoas. Lembre-se, Jesus Cristo hoje tem desafios e tem missões especiais para você. Abra a Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 nós vamos encontrar aqui a partir do verso 9. Atos capítulo 10, nós vamos ver aqui a partir do verso 9 a história do centurião Cornélio. Atos capítulo 10, versos 9 a 16. Aqui está a história de Cornélio e Pedro. Pedro cheio de preconceitos que precisariam ser quebrados, removidos, para que ele pudesse alcançar pessoas que não pertenciam à nação de Israel, à religião judaica. Por isso esta história está aqui em Atos capítulo 10. Verso 1 em diante diz: e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Está vendo aqui? Não era membro da igreja de Pedro, e provavelmente não conhecia o Deus de Israel, mas aqui diz que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Uma pessoa que não era de Israel, não conhecia o Deus de Israel, provavelmente, mas ele fazia muitas esmolas, caridade, e de contínuo orava a Deus. E quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas
tem subido para a memória diante de mim. As suas orações, meu irmão, e as suas esmolas, a sua caridade, a cesta de alimento que você dá, o dinheiro que você dá para a viúva, para o órfão, para o necessitado, tudo isso é anotado por Deus. Sobe a Deus todas as nossas ações de caridade. Queridos, este exemplo de Cornélio aqui é um exemplo para mim e para você. Atos capítulo 10 e agora o verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Deus pediu para Cornélio mandar chamar Pedro. Mas, queridos, Pedro não iria à casa de Cornélio. Pedro nunca entraria na casa de Cornélio, um pagão. Mas Deus deu uma visão para Pedro, para não considerar imundo aqueles gentios que também deveriam ser alcançados pela graça salvadora do Evangelho de Jesus. Por isso, na visão que Deus deu para Pedro, depois de Deus aparecer para Cornélio, Deus deu a visão para Pedro, mostrando um grande lençol, e dentro do lençol, animais, tudo quanto é tipo de animais. Aqui diz, em Atos capítulo 10, verso 11, viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E uma segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Queridos, Deus, através desta visão, preparou o coração de Pedro para receber os pagãos, os gentios, e viajar com eles, e entrar na casa de Cornélio, e levar o evangelho da salvação para Cornélio, para sua casa e para todos os seus vizinhos. Por isso aqui, em Atos capítulo 10, verso 28, Pedro explicou e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro deu a interpretação da visão. Deus me mostrou, através daquele lençol cheio de animais imundos, que eu não devo considerar os gentios como pessoas imundas, que eu devo entrar nas casas dos gentios. Eu tenho que levar o evangelho para elas. Por isso eu estou aqui na sua casa, Cornélio. Por isso eu entrei na sua casa, porque Deus quebrou o meu preconceito. Queridos, essa experiência de Cornélio e Pedro, registrada aqui em Atos capítulo 10, muitos evangélicos, muitos que querem continuar comendo porco, muitos que querem continuar comendo animais imundos, usam esta visão para dizer que Deus manda comer os animais imundos. Eles dão uma interpretação errada da visão, porque Deus deu a visão e deu a interpretação também. Deus mostrou para Pedro que não deveria considerar os gentios imundos. Usou os animais imundos para representar os gentios. Pedro entendeu a visão. Portanto, meus queridos irmãos, nós não deveremos ter preconceitos para com aqueles que não são da nossa igreja, que não são da nossa religião, que não são do nosso país, nem da nossa cultura. O Espírito Santo pode nos ajudar a vencer hoje, como ajudou Pedro, a vencer a intolerância, a vencer o preconceito, a fim de completarmos a missão de Deus na salvação das almas. Ganhadores de almas não podem ser preconceituosos.
precisamos ter mente aberta. Aonde o Senhor deseja que eu vá? Que casa eu devo visitar? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Este deve ser o nosso clamor, a nossa disposição de servir a Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, fé na terra. Será que quando Jesus Cristo voltar, ele vai encontrar fé